Deus não está à procura de adoração, Ele procura adoradores, que o adorem de uma maneira muito específica. E para isso é importante que você se torne um discípulo de Jesus. Hoje nós vemos pessoas que não são discípulos e outros que nem querem ser. Enquanto existem pessoas que nem sabem o que é isso. Mas hoje você tem a oportunidade de se aprofundar nesse entendimento, mergulhar nessa sabedoria e provar de coisas profundas da realidade de Deus que vão transformar a sua vida. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto e essa é a live Café com AP, onde nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus e cremos e manifestamos o poder de Deus que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. As nossas lives estão acontecendo todas as terças-feiras, 9 horas no Brasil, 14 horas aqui na Suíça, e você é meu convidado especial. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Shalom, Deus te abençoe. Estamos nessa nova temporada, a temporada Jesus. E na última live nós falamos sobre o primeiro discurso de Jesus, dentro de alguns outros temas, onde Nicodemos vai encontrar Jesus e Jesus fala para Nicodemos sobre o novo nascimento através da água e do Espírito. E hoje eu quero continuar nessa live, nessa temporada Jesus, falando sobre alguns pontos. Eu quero falar sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana, dentro do contexto de Jesus batizando, dentro do contexto onde João dá um testemunho de Jesus, depois é preso e chega ao fim do seu ministério, e terminando com o evangelho sendo pregado em Sicar. Então fica comigo nos próximos minutos. Eu convido você agora para clicar aqui no aviãozinho de papel e chamar as pessoas que você ama para participar aqui dessa live com a gente, em nome de Jesus, amém? Já chamei meus convidados, meu café está aqui e o seu, aleluia. Escreve aí da cidade da onde você está participando com a gente. Eu estou vendo gente aqui da primeira vez, talvez, ou segunda. Com certeza está aqui o pessoal, né, queridão aqui do Xaracatá. Glória a Deus aqui, muito tremendo, meu amigo Tom Sampaio. Deus o abençoe, seus discípulos. Glória a Deus. Pessoal de Goiânia, Shalom, Deus abençoe. Queridos, nós estamos estudando aqui na temporada Jesus, a vida de Jesus em ordem cronológica. Aqui João Pessoa, inúmeras vezes. Obrigado. Deus abençoe, viu? Aleluia, que bênção. Marcos Vieira, Ivana, Deus abençoe. E a gente está estudando aqui a vida de Jesus nessas lives em ordem cronológica. O que a gente vê aqui? Que em maio de 26, depois de Cristo, é quando Nicodemos encontra Jesus. Depois disso, em João, no capítulo 3, nós vemos no verso 32, João 3, 22, depois disso Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Bem-vindo, pessoal de Canoas, Tânia, Geneve, Várzea Paulista, Deus abençoe. Nantucket, olha aí, ó, o pessoal dos Estados Unidos. God bless you. Bênção, muito bom. Dentro desse contexto, surge uma discussão. Os discípulos de João vão reclamar. João, olha só, os discípulos de Jesus estão batizando logo ali. Né? E João aproveita uma situação para dar o testemunho do Messias. Isso já começa falando com o nosso coração de uma maneira muito especial. Não existe concorrência no reino de Deus, ou pelo menos não deveria existir.
Infelizmente, muitos líderes, muitos pastores veem o outro colega ministerial como concorrente. É lógico, o apóstolo Paulo adverte dizendo que o evangelho seria pregado por várias motivações diferentes, infelizmente. Uns pregariam por discórdia, outros por contenda, outros por vanglória. Mas que seria importante que o evangelho fosse pregado. O fato é, você, líder, você, cristão, aonde você quer ser encontrado? Como que tipo de cristãos, que tipo de discípulos você quer ser encontrado? Eu quero ser visto como aqueles que contribuem para o reino de Deus. Nessa terra nós acabamos nos associando com ministérios ou até plantando ministérios de acordo com uma visão específica da parte de Deus. E Deus opera dessa forma também. Mas o problema é quando as pessoas vão defendendo bandeiras denominacionais muito mais do que o reino de Deus e o nome de Jesus. E quando os discípulos de João chegam para João, lá em João 3, verso 25, e diz assim: surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhes disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. Isso aqui é muito poderoso. Sabe o que acontece? Infelizmente, muitos líderes estão tendo um caso com a noiva de Cristo. Por isso, se adonam dela. Eu quero te falar uma coisa. Talvez hoje tenha sido normal para muitos líderes e para muitos cristãos usarem o termo a minha igreja. Sabe, eu até talvez ali o princípio dos anos 90, o final dos anos 80, a gente não ouvia essa terminologia. A primeira vez que eu vi no púlpito, ou eu vi algum pastor dizer, porque na minha igreja, aquilo soava muito mal aos ouvidos. Por quê? Nós aprendemos que a igreja pertence ao Senhor Jesus. Por isso algumas pessoas chegam para mim e falam: Rafael, mas e na tua igreja? Eu falei: gente, eu não tenho igreja. Quem tem igreja é Jesus, a noiva é do noivo. Muitos líderes sofrem tremendamente. Por quê? Porque se adonam das ovelhas e da igreja. Nós temos que nos lembrar que nós somos mordomos de Cristo. Nós estamos cuidando de algo que não é nosso. E nós pertencemos a Ele, assim como Ele pertence a nós. E com essa discussão, João teve a oportunidade de firmar mais uma vez e revelar mais uma vez a sua identidade ministerial. Ele disse assim: olha, eu sou a voz que clama, preparem um caminho no deserto, eu preparei vocês para ele. João diz mais: vocês não podem receber nada daquilo que não vem do céu. Por quê? Porque na verdade o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar doação, vida e vida superabundante. Então João diz aqui: a noiva pertence ao noivo. Ele deixa muito claro. Muitas ovelhas até vêm incitar suas lideranças, inocentemente ou propositadamente, a se levantarem uns contra os outros. Mas na verdade existe um só Deus, um Pai de todos, um só batismo. E João continua dizendo: o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Qual o sentimento que vem ao seu coração quando você vê o ministério onde seu irmão congrega florescendo e crescendo? Você que é líder, que vai ver, está vendo a minha live, qual é o sentimento do seu coração quando você vê um colega seu, pastor, apóstolo, profeta, prosperando? Nós estamos vivendo tempos de grande oportunidade, de unidade da fé. Deus, alguns anos atrás, me deu uma visão.
Ele me deu uma visão de um rio com duas cores. E eu pensava até pouco tempo, até algum tempo atrás, né, que era o rio, os afluentes do rio Amazonas, né, o Rio Negro e os Solimões, que juntos formam aquele rio bicolor. E há alguns anos eu vim na Suíça, no bairro, até um bairro que eu morei, não lembrava mais, que é chamado de Junção, né, Jonction, que tem ali a junção de dois rios, que também fazem esse efeito bicolor. E na minha visão, eu via vários navios navegando sobre aqueles rios. E eu me comunicava, eu estava em um desses navios e me comunicava com os outros, dizendo, ei, nossos navios, nossos barcos são semelhantes. Eles só têm nomes diferentes. Vamos nos aproximar, vamos nos unir. E conforme a gente ia se unindo, as cercas divisórias dos nossos barcos iam se inclinando e a gente ia se formando um grande barco. E enquanto isso, as águas iam se tornando uma só água, de uma só cor. Eu não creio que as placas denominacionais vão cair, não é isso. Tá? Nós precisamos de questões legais na face da terra e esses estatutos e nomes e placas denominacionais viabilizam isso. Mas o que eu quero dizer para você é que nós servimos a um só Deus, nós servimos a um só Senhor, nós estamos pregando um evangelho. Amém? É um tempo de unidade em meio à guerra, em meio a dificuldades, em meio a desafios. E João, ele soube se posicionar. Ele não só revela novamente a sua identidade, mas ele reafirma, ele projeta a identidade do Messias, dizendo, aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra, e fala como quem é da terra. Mas aquele que vem dos céus está acima de todos. E ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Ele também revela a rejeição das pessoas para com Jesus. Quantas vezes nós usamos um termômetro de aceitação para medir a originalidade e a espiritualidade das coisas? Mas eu quero te dizer, Jesus foi rejeitado. João estava anunciando não só a identidade do noivo, não somente a quem a noiva pertencia, mas também a rejeição do Messias. E ele conclui aqui dizendo o seguinte, aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito, com letra maiúscula, sem limitações. Uau! O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Olha que coisa tremenda. Nós vemos aqui os últimos momentos, talvez, do ministério de João Batista. Depois disso, ele vem aqui em Lucas, no capítulo 3, no mesmo ano 26 ou no 27, e ele repreende Herodes, o tetrarca, por causa da sua relação com Herodias, mulher do seu irmão, e por outras coisas más que ele tinha feito. Então ele é preso, ele é jogado na prisão e depois morto. Que evangelho você está disposto a ouvir? Só um evangelho que diz o que você quer ouvir? Ou um evangelho que te confronta? Eu comecei essa live dizendo que Deus não procura adoração. Ele procura adoradores. Eu tenho debaixo do céu templos eficazes que adoram o meu nome, e para com estes está o meu olhar, para lhes responder ao clamor. Não duvides, pois eu estou neste lugar falando ao seu coração. É o que diz o Senhor. Aleluia! Então, Deus não está procurando adoração. Pessoas que estão vivendo um evangelho, que não aceitam confrontação, que não aceitam que contrariem a opinião delas, estão vivendo apenas um evangelho light,
Um evangelho Nutella. João Batista não teve preocupações. Ele fez o que tinha que ser feito, mesmo sendo preso e morto. E isso não impediu de também sofrer e até mandar fazer perguntas para Jesus, tamanho nível do seu sofrimento. Olha o ponto que ele chegou. Ele que recebeu a indicação, a revelação de quem seria o Messias, manda perguntar se Jesus era o Messias. Tamanha aflição dele. Mas isso não impediu dele viver o propósito. Deus não poupa os seus heróis. Mas ele tem prazer na nossa vitória em meio às lutas. Aqui, Jesus ouve que João tinha sido preso e volta para Galiléia. E João capítulo 4, verso 1, diz que os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e ele estava batizando mais discípulos que João, embora Jesus não batizasse, sim os seus discípulos. E quando Jesus ficou sabendo disso, sai da Judéia e vai mais uma vez para Galiléia. Jesus estava sendo prudente, porque ele estava sendo perseguido. E não era a hora dele ser preso. Não era a hora das pessoas, o condenarem, o julgarem e o crucificarem. Então ele está sendo prudente. E aí chega no João capítulo 4, verso 4, nós vemos o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Aleluia! Beijão, tia Lídia! Deus abençoe! Aleluia! No encontro com a mulher samaritana, é o segundo discurso de Jesus. O primeiro foi com Nicodemos, o segundo é com a mulher samaritana, e eles tinham que passar por Samaria, nesse trajeto de volta, e então quando ele chega na entrada da cidade de Samaria, numa cidade chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E havia ali um poço, o poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Queridos, eu amo os assuntos mais polêmicos da Bíblia, mas eu não gosto, não perco meu tempo com um teólogo de plantãozinho que fica tentando arrumar desculpa para nada. Toda e qualquer discussão bíblica tem que ter um objetivo. Você pode sentar e debater horas os assuntos mais polêmicos da Bíblia, desde que eles tragam um resultado poderoso na tua vida. Porque debater conhecimento por conhecimento é perda de tempo. E eu estou dizendo isso por quê? Porque o fato é que essa mulher foi pegar água meio-dia, sim, porque a vida dela era promíscua. Sim, porque ela tinha problemas. E Jesus começa a se revelar para ela através dos problemas dela. Ela foi meio-dia pegar água, porque essa mulher não queria ser vista antes. Essa mulher estava ali desgostosa da vida. Então, ela chega ali e em João capítulo 4, e a Bíblia fala que havia uma mulher samaritana que veio tirar água e Jesus chega para ela e fala assim, me dá um pouco de água. Jesus quebra protocolos. Jesus ele vem aqui mudando circunstâncias. Judeus e samaritanos tinham um problema religioso, uma disputa religiosa. Então olha só, dentro desse contexto a gente está vendo disputas religiosas dos discípulos de João Batista. Jesus cessa essa disputa, indicando a identidade dele, a identidade da noiva, a identidade do Messias. Aqui, Jesus quebra protocolo e fala com aquela mulher e pede a ela água. Para quê? Para enfrentar uma situação e transformar a vida dela. Aquela mulher olha para Jesus e a primeira coisa que ela diz é o seguinte: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E Jesus lhe responde:
Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo a água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Sempre é uma oportunidade de Jesus alcançar o seu coração. E essa oportunidade é despertada através não só dos seus problemas, mas de Deus te pedir coisas inusitadas. Recatar haralafá, requete fopó, coxotô. Estou provocando revoluções interiores para que brotem águas vivas, jorrando para a vida eterna. É o que está dizendo o Senhor. E cumprirei a minha obra até o dia final. Aleluia. Então o que aconteceu? Jesus aproveita a situação e fala assim, olha, se você soubesse quem te pede, você que pediria água. Por quê? Porque se você me pedisse, do seu interior fluiriam águas vivas. Então disse a mulher, Senhor, não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde conseguir essa água viva? Ela queria uma solução para o seu problema. Hereketo renasce. Não ande de um lado para o outro. Eu estou aqui para te responder. É o que diz o Senhor para a tua vida. Herabasudecai. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então olha que coisa tremenda. Os olhos da mulher são naturais. Ela quer uma solução para o seu problema natural. Jesus está trazendo uma solução espiritual. Ela vai na mente, no intelecto humano. E Jesus lhe responde. Ela pergunta, aí ela começa a medir, ela começa a aferir todas as medidas humanas do intelecto dela. É isso que acontece quando nós somos confrontados pelo Senhor, pela palavra de Deus. A nossa tendência humana é sempre essa, sempre. A gente ouve uma promessa de Deus, a gente ouve uma demanda de Deus que provoca o nosso problema e a gente sai botando o limite humano. A gente sai colocando, não, Deus, mas a minha situação é essa, o meu problema é esse, como que pode isso? Deus também não fica preocupado com isso. É bom que você comece a botar essas coisas para Deus, mas é importante você saber que quando você coloca essas coisas, você está revelando todos os limites da sua mentalidade humana. E aí ela vai no ápice disso dizendo o seguinte, verso de número 15, diz assim, verso de número 12 diz assim, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Ela pensou na maior autoridade que ela podia mencionar naquele momento. E Jesus responde dizendo assim, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Deus quer fazer essa fonte jorrar no teu coração. Se ela não existe, Ele quer fazer nascer. E se ela existe, foi entulhada, o Senhor quer liberar essas águas hoje. Uau! Aleluia! Ele diz assim, a mulher lhe disse, Senhor, me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ela queria uma solução imediata para o seu problema. E Jesus então provoca e vai mais a fundo na situação de vida daquela mulher, dizendo, vai, chama o teu marido e volta. Ah, Jesus tocou bem na ferida. Sabe quantas vezes nós nos aproximamos de Jesus escondendo a nossa ferida? Quantas vezes você fala para ele assim, Jesus pode trabalhar em várias áreas da minha vida, mas essa aqui não deixa de ladinho, deixa de cantinho. É por ela que o Senhor começa a trabalhar. Então, essa mulher tem que falar a verdade para Jesus. Ela diz, não tenho marido. Você já viu essa situação? Talvez você tenha vivido essa situação, onde você precisa dar uma resposta, mas você não vai entrar em muitos detalhes, porque a situação é feia, é difícil. Aí você traz uma resposta simples, objetiva. Essa mulher, ela começa dizendo, não tenho marido. Jesus, se não fosse o Messias ou alguém com a revelação do Espírito, poderia dizer, tá bom, então vou falar com você mesmo.
Mas Jesus entra aqui, através do espírito profético, e diz assim: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. É Jesus que está falando. E o homem com quem agora vive não é seu marido. Está vendo a situação de vida daquela mulher? O que você acabou de dizer é verdade. Aí ela sai do âmbito emocional, físico, e entra no âmbito espiritual. Olha como Jesus vai navegando por todas as áreas da vida dessa senhora, assim como ele está navegando pelas áreas do teu coração. E quando ele revela de maneira profética aqui a verdade a respeito da vida daquela mulher, aí ela entra na esfera. Quando você vai entregando as suas dificuldades, sabe, diante dos questionamentos de Jesus, Jesus vai te impulsionando para os outros níveis. Quando você fala: eu não quero mais vir buscar água aqui, estou cansado, não aguento essa situação, Deus fala: tá bom, então sai dessa situação. Aí quando você põe a questão emocional, Jesus fala: tá bom. Aí ele revela algo espiritual, porque ele vai te trazendo para a esfera espiritual. E aí essa mulher diz assim: Senhor, vejo que és profeta. Ela percebeu. E aí ela entra no conflito espiritual. Ela diz: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Ela bota aqui uma situação importantíssima. Ela está dizendo o seguinte: olha, eu quero saber aonde adorar. Eu quero acertar na minha relação com Deus. Vocês dizem que é lá, e a briga religiosa é porque nós dizemos que é aqui. Então, Jesus, ele diz o seguinte: olha, Jesus, ele aqui não é politicamente correto, não. Ele fala assim: vocês estão errados. Jerusalém é o lugar certo, mas vai chegar a hora, tá? Em que vocês não adorarão nem neste monte, nem em Jerusalém. E ele ainda também vai profundo. Ele diz assim: vocês adoram o que não conhecem. Jesus não passou talquinho. Jesus não ficou aqui mimando a situação. Ele falou: não, você adora o que não conhece. Para tratar a tua carência espiritual, tem que ser denunciado e dito às claras aquilo que lhe falta. Amor, cuidado, é se aproximar e apontar para aquilo que está faltando, denunciar o que está faltando. Não no sentido crítico, para te derrotar, para acabar com você, mas para te dizer: é isso que está te faltando. E então, Jesus diz o seguinte: nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus não aceita qualquer tipo de adoração. Existe uma geração de crentes aí que estão achando que vão entregar qualquer coisa para Jesus. Existe um certo tipo de cristãos que estão achando que no céu vai entrar qualquer tipo de situação. Deus tem vários templos na face da terra. Esses templos somos você e eu, que fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nos tornamos habitação de Deus. E ele nos convida a adorarmos em espírito e em verdade. Como ele não procura adoração, ele não aceita qualquer tipo de adoração. Tanto que Jesus não aceitava que os demônios se curvassem ou adorassem. Porque se Jesus estivesse ali carente de adoração, ele ia aceitar que os demônios ficassem o adorando, mas ele mandava que os demônios se calassem. Porque Deus não tem carência de adoração. Deus não está procurando adoração, ele está procurando adoradores. E adoradores são discípulos que nasceram da água e do Espírito.
Eu gosto muito da versão da Bíblia judaica que diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos de pessoas de todas as nações, imergindo-os na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então olha que coisa poderosa. O nascer do Espírito através das águas batismais é sermos imersos numa realidade diferente da nossa. Numa realidade profética, que é a realidade do Pai, é a realidade do Filho e a realidade do Espírito Santo. A Bíblia nos fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a Bíblia judaica diz: conhecereis a realidade. Que realidade é essa? A realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na qual nós fomos imersos. E essa realidade nos liberta a partir do momento em que caminhamos sobre essas revelações. O discipulado, ele se constitui de 2 passos: batismo e ensinamento a andar nessas realidades. Então você é imerso espiritualmente na realidade do Pai, na realidade do Filho e na realidade do Espírito Santo, e depois você deve ser ensinado a caminhar nessa realidade, para que então a verdade te liberte e você seja reconhecido como discípulo de Jesus. Aleluia! Hey, carabassura, bacharabacam. Acabou o tempo de brincadeira, diz o Senhor. Chega de cochear entre 2 caminhos. Tapiaste quereviosai. Em breve virei buscar minha noiva, e muitos serão apanhados desapercebidos, tipa e xandeco, e perderão o maior evento das suas próprias vidas, o arrebatamento, diz o Senhor. Erabassudecam. Eu sou o que vive, diz o Senhor. Então, Jesus diz o quê? O Pai é Espírito. E importa que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E aqui, nesses 2 aspectos, você adora em Espírito porque você foi imerso na realidade do Espírito, na realidade do Pai, na realidade do Filho. Mas existe o outro aspecto, é como andar nessa realidade. E aí o Pai nos ensina a adorar em verdade. E como adorar em verdade? É permitir que a realidade confronte a sua circunstância e você comece a adorar a Deus com o momento em que você está vivendo, apresentando a Ele as suas realidades, que são suas fragilidades, seus problemas, suas dificuldades. Isso é adorar em verdade. Não é você fazer como muitas vezes nós fizemos errado na vida. Deixe os seus problemas lá fora, meu irmão. Que coisa é essa? Não deixa não. Entra no lugar de culto com seus problemas. Entra no altar, se apresenta ao Senhor com seus problemas. Porque ninguém pode chegar diante de Deus com as mãos vazias. Então, o único jeito de você adorar em verdade é você chegar com a tua verdade e se permitir ser confrontado pela realidade de Deus, a partir dessas realidades que te afligem, para que você então se esvazie delas no altar do Senhor e seja cheio da realidade de Deus. A vida dessa mulher samaritana foi profundamente impactada porque ela teve um encontro com Jesus. E ele declara para ela: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aleluia! Hey, rabarabachai! Que coisa tremenda! E sabe como é que a gente vai terminar essa live aqui? Ó? João 4, Evangelho de Sicar. Sabe o que acontece? Nós vemos essa mulher aqui virando a maior missionária. Nós vemos essa mulher virar grande evangelista. E nós temos aqui uma grande revelação no final dessa live. Olha, diz assim, João 4, 27. Naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Olha Jesus quebrando protocolos. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo?
Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Olha que coisa tremenda. Às vezes Deus quer, uau! Deus quer te levantar. Basta uma pessoa para alcançar uma cidade. Basta uma pessoa. Basta o maior problema de uma pessoa ser colocado no altar de Jesus. E Jesus vir com uma resposta, com água viva, para que uma cidade inteira seja alcançada. E chegou o tempo. Enquanto isso, os discípulos estavam insistindo com Jesus, dizendo: mestre, coma alguma coisa. E Jesus diz o quê? Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? E Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus estava sendo alimentado por Deus ao pregar o evangelho para aquela mulher no poço. Bom dia, Jane. Beijo, querida. O alimento de Jesus era fazer a vontade do Pai. Nós somos nutridos e fortalecidos espiritualmente quando obedecemos. Se você está se sentindo fraco na fé, é porque você está obedecendo pouco ao Senhor. Obedeça mais. Ouça. Faça mais a vontade de Deus, porque isso é alimento para a tua vida. Jesus continua dizendo: vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, porque está tudo pronto. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Deus quer se alegrar com você. Assim é o verdadeiro ditado: um semeia, o outro colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. E muitos samaritanos daquela cidade creram. Não por causa do testemunho da mulher somente, mas porque eles chegaram lá e se aproximaram de Jesus e ouviram a palavra de Jesus, e muitos creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Aleluia! Que bênção! Tem horas que você vai caminhar até Jesus porque alguém te indicou o caminho, mas vai chegar um momento que você vai ter um encontro tão poderoso com Ele, que não vai ser mais por causa de terceiros, vai ser pelo que o Senhor está falando. Aleluia! Na semana que vem vamos continuar a live falando do ministério de Jesus na Galileia. Pai, obrigado por esse tempo glorioso e poderoso. Fortalece os nossos corações, alimenta a nossa alma através da nossa obediência à Tua palavra. E assim, Senhor, nos alegraremos juntos. Pai, relembra-nos que fomos imersos, aqueles que foram batizados em nome do Senhor Jesus, na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E hoje, Senhor, nos apresentamos diante do Senhor para caminharmos nessa realidade, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Alguns avisos. Eu vou gravar essa live, você vai lá, curte, comenta e compartilha em nome de Jesus. Outra coisa, todas as lives eu tenho dado a oportunidade de você semear em nossa vida ministerial. Está aqui o meu Pix, que é rafaelmedeiros.augusto@gmail.com. Você não só ajuda a projetos como o Café com AP, mas muitos outros projetos missionários do qual nós fazemos parte. Tá? Então está aqui o meu e-mail, é o meu Pix, independente do valor. Faça aquilo que Deus pôs no teu coração. Seja participante comigo. Missões se faz com os pés de quem vai, com os joelhos de quem ora e com as mãos de quem envia. Clica no link da minha bio. Tem ali um e-book gratuito para você. Tem ali um webinário com 4 vídeos poderosos que vão impactar a sua vida. Tem ali o nosso grupo do Telegram, que você vem fazer parte, para a gente poder se comunicar sem a dependência do algoritmo. Amém?
Clica lá no link da bio, navega um pouquinho e descobre um pouco mais da gente. Entra nos meus destaques, eu estou ali renovando, né? Vem para o nosso canal do YouTube também, viu? Que Deus te abençoe. Amo vocês e até semana que vem na live Café com AP, que está acontecendo uma vez por semana agora, toda terça-feira. Beijo!